Boa noite, eu sou o Gerbial, né? Sou divulgador científico, né? Autor do blog Endereço da Ciência, né? Que é um blog de divulgação científica, e também autor do canal de Gerbial, né? Que é um canal de divulgação científica onde eu reúno vídeos, filmes, documentários e séries científicas, né? Preferencialmente em português, e agrego tudo no meu canal de forma a ficar mais fácil para o leitor ter acesso, né? Hoje eu vou falar sobre uma matéria no site GGN, né, que é daquele jornalista Luiz Nassif, né, e essa matéria tem uma postagem, né, de Marcos Vilas Boas, que é um colunista do site dele, onde eles confundem ciência com espiritismo, né. Lá tem uma matéria sobre física quântica e espiritualismo, né, que não tem nada a ver, onde eles cometem uma burrice científica, né, sem ter conhecimento na área, e dizendo que a física quântica prova que existe espíritos, né. Então eu vou provar que eles estão cometendo burrice científica. E tem um detalhe aqui que eu vou lhe ensinar quando você for assistir o vídeo. O YouTube aqui, ele tem um botão de engrenagem. Agora convida você para fazer uma viagem no tempo. Vamos conhecer um lugar igualzinho ao nosso planeta de 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele tem um botãozinho aqui de engrenagem, tá vendo? Você clica nele, aqui tem qualidade. Você vai clicar em qualidade e você vai pôr aqui na qualidade máxima, tá vendo? Aqui vai de 144 a 1080 pixels, né? O máximo que tiver aqui você põe, né? Aqui tem 240, né? Se eu pôr aqui em 240, aí o que acontece? Ele vai carregar um pouquinho, né? Para aumentar o pixel. O que isso faz? Isso faz com que a imagem do vídeo fique mais nítida, né? Ela fica parecendo HD, padrão de alta definição. Outra coisa que eu vou lhe ensinar também é para você curtir o canal, né? Aqui, ó, você pode dar joinha, você pode dar joinha aqui para ajudar a divulgar nosso vídeo, e você pode se inscrever também, né? Para quando eu agregar algum vídeo, né, você ficar sabendo, né? Aqui você pode vir aqui, ó, se inscrever, né? Lembrando que agora o YouTube ele colocou um sinozinho, né? Um sinozinho que é para você receber notificação. Por quê? Porque se você não clicar nesse sinozinho, ele não vai lhe enviar a notificação do vídeo, né? Então você tem que se inscrever aqui e clicar no sinozinho, né? O sinozinho ele fica geralmente abaixo do vídeo, né? Bom, vamos ao que interessa, né? Sobre a matéria que eu falei. Esse aqui é o jornal GGN, né, que é o Jornal de Todos os Brasis, que é de Luiz Nassif. Bom, antes que todos saibam, né, deixa eu explicar quem é Luiz Nassif. Nassif é um jornalista, né, pode se considerar um esquerdopata, né. Você pode ver aqui o perfil dele na Wikipédia, né. Ele se passa com boa pinta, né? Um jornalista também que já ganhou o prêmio de jornalismo, né? Mas tem um detalhe, ele é um esquerdopata de mão cheia, né? Esse jornalista Luiz Nassif e o outro jornalista, o da Record, né? O Paulo Henrique Amorim, aquele que apresenta o Domingo Espetacular, né? Que seria o Fantástico da Record. O blog Conversa Fiada do Paulo Henrique Amorim e esse aqui, o GGN do Nassif, eles são os blogs que mais receberam verbas do PT, né? Eles foram que mais mamou na teta do governo, né? Do PT. Então por isso que você, quando você vê aquela hipocrisia, né, do Paulo Henrique Amorim,
criticando o juiz Sérgio Moro, né? Pois é por causa disso, né? Que eles o blog Conversa Fiada e esse aqui é o GGN Nassif, eles são os campeões em receber verba publicitária do governo, né? Então aqui nessa lista aqui do Folha Política, você vê que os blogs petistas estão os dois dele, né? O Conversa Fiada e o de Nassif, né? Eu vou mostrar aqui a tabela para você, ó. Conversa Fiada do Paulo Henrique Amorim, outro hipócrita esquerdopata, né? E esse, o GGN, né? Que é do Nassif. Aqui embaixo tem os outros também, né? Tudo esquerdopata, né? O Peramundi 247, o Fórum também. Aqui tem todas as tabelas, né? De todos os outros veículos, para não dizer que só é contra o blog deles dois, não. Aqui tem blog da TV Aberta, por exemplo, editoriais oficiais, né? Aqui, ó, TV Aberta, revistas, jornais impressos, né? Então eu vou deixar tudo isso aqui na descrição do blog para não ter dúvida, né? Dizer, ele tá inventando, não tem fonte, não tem fonte sim, tá tudo aqui, né? Então eu vou deixar na descrição do blog. Esse era só um detalhe, né? Eu queria falar do jornal GGN, né? Mas o principal que eu vou falar é sobre a matéria, né? A matéria ela é publicada por Marcos Vilas Boas, né? O nome oficial é Marcos Aguiar Vilas Boas, né? Você pode ver aqui, ó, é Marcos Aguiar Vilas Boas, o perfil oficial dele, o nome oficial, né? Mas no nome artístico ele põe só Marcos Vilas Boas. Esse Vilas Boas, né? Ele tem um blog, né? No site do Nassif, né? O jornalista Luiz Nassif. Aqui marca que é o blog dele, né? Marcos Vilas Boas. Ele publica coisas sobre direito, né? Coisas tributárias, principalmente direito tributário, e coisas sobre espiritualismo, né? E essa matéria aqui chama atenção, que ela diz: a física quântica evidencia a existência de espíritos, né? Aqui por Marcos Vilas Boas, o texto assinado por Marcos Vilas Boas. Pois bem, esse Marcos Vilas Boas, ele tem colunas, né, e blogs em diversos outros sites, né? Não é só nesse do Nassif, ele tem também na Carta Capital, né, que é outra esquerdopata também, né, que recebia verba publicitária do governo do PT, né, e só puxava saco do governo do PT, ou seja, eles não são editoriais neutros, eles são esquerdopatas, né. E Vilas Boas também aqui, ó, tem a coluna dele, né. Não é só no GGN, e em tantos outros também, né? E outros meios de comunicação também, como aqui o Sobral Online Ceará, né? Ele recentemente foi, acho que, secretário de uma secretaria aí de Sobral no Ceará, né? E renunciou ao cargo em pouco tempo, não sei por que motivo, mas ele renunciou. Pois bem, esse cara aqui, o Vilas Boas, ele não é um físico, né? Para ele falar de física assim com propriedade, né? Eu também não sou um físico, eu sou um divulgador científico, né? E tem alguns cursos livres de ciência, né? O curso livre, ele não exige que você seja formado em uma área, mas exige que você tenha um certo conhecimento em ciência para você também passar e receber o certificado, né? Os cursos livres, eles duram 6 meses, né? Um ano. Tem curso livre que ele vai até 2 anos. E as notas para você passar são a mesma de um vestibular, né? Você tem que tirar uma média mínima em torno de 7 e uma média máxima de 80% no geral, né? Então é uma coisa também que você tem que ter o conhecimento para passar, né? E eu foco nessa área, né, de divulgação científica. Então eu estou versado nessa área, leio livros
tem um certo conhecimento básico para falar, né? Pois bem, aqui nessa matéria dele ele quer dizer que a física quântica evidencia, né, a existência de espíritos, né? Pois bem, a física quântica ela não estuda espíritos, né? Ela estuda partículas, né? Nada mais do que partículas, né? Que é o cerne da matéria, né? Ela estuda desde o átomo, né? Até as subpartículas atômicas, né? Então, quando se fala física quântica, é mais ou menos como eu falar física de partícula, né? Ela ganhou esse nome de quântica, né? Por causa do termo quanto, né? Que é o famoso o pacote de luz, né? Que se denominava quanto, e aí ela ganhou o nome física quântica, né? E ela estuda nada mais do que partículas, né? E as partículas em si, como se diz, são portadoras de energia, né? Mas não de espíritos, mas não para por aí, né? Aqui ele vem fazendo afirmações, né? De que cientistas, né, teriam provado cartas psicografadas de Chico Xavier, né? Ele vem dizendo também que físicos não, cientistas já defendeu que as cartas de Chico Xavier eram verídicas, né? Ele critica a medicina, né, e a psicologia, que não tem o conhecimento espiritual, né? Aqui ele fala que Wanda Nogueira é assinado com De Luiz sobre diversas questões experimentais complexas da física interessadas no mundo espiritual, né? Aqui ele dá o link da matéria, né? Aqui ele fala que sobre psicografias feitas por Chico, vídeo de estudo científico realizado por vários PhDs, ao que ele diz aqui, ó, que comprovou empiricamente serem acuradas 98% das informações psicografadas por ele em 13 cartas. Ele está dizendo que 98% das informações psicografadas por Chico foram verificadas por vários PhDs, né, confirmando serem acuradas. Aqui ele se refere a William Cooper, que descobriu o raio católico, né? Descobriu que a matéria gera raio de energia, né? Aqui ele faz outro argumento, né? Sobre energias, radiação. Em seguida vieram os criadores, né, da física quântica, né? Aqui ele fala que a matéria é verdade, na verdade também, né, e vice-versa, né? Isso aqui é um fundamento científico, né? O que Einstein disse na sua teoria de E igual a mc ao quadrado, né? Que a matéria e a energia, né, elas são equivalentes. O que quer dizer isso? A energia pode se transformar em matéria e a matéria em energia, né? Não fácil assim, né, como você fazer um bolo, mas do ponto de vista científico, sim, né? E ele vai, né, fazendo argumentações gerais, né, para evidenciar a questão do espírito, né? Mas o que você não sabe é que esse cara, né, o Marcos de Aguiar Vilas Boas, ele não é cientista, né, mas ele é doutor em direito, né? Você pode ver aqui no currículo Lattes e aqui também no site do escavador, né?
perfil acadêmico dele, né? E ele fala é doutor em Direito, né? Além de ter estudado em diversas universidades brasileiras e também estrangeira, né? Você pode ver aqui, ó. Aqui é doutor em Direito, né? CAPES, UFBA, né? Diversas universidades, né? Inclusive em universidades estrangeiras, né? Para não achar que eu estou mentindo, inventando, né? Aqui também tem o perfil dele, né? E em outros sites também, ó, o Impacto, que é a foto do perfil dele, né? Ele tem coluna em diversos sites, né? É um cara entendido na área do direito tributário, né? Mas na área de física é zero. Aqui também fala que ele já foi conselheiro, né, do CAF, que é um órgão do governo federal, né, para fiscalizar questões fiscais, né, monetárias, né. Então é um órgão do alto escalão da Receita Federal, né, Ministério da Fazenda. Ele também já foi membro, né, não sei se ainda, mas já foi. Aqui a comprovação, né, o CAF, Marco Vila Boa, né, Estado da Bahia. Vou deixar o link lá da Receita para você ver. Aqui é o perfil dele, né, no Facebook, né. É o mesmo que tá aqui no Instagram, tá vendo? Na mesma foto. E aqui também é o perfil dele no Twitter, né? Eu vou deixar tudo para você conferir depois, né? Aqui é o dele na carta capital que eu já falei, né? Aqui eu vou mostrar para você ver no perfil dele, né? Aqui, ó, onde ele já teve experiência, né? Em Harvard, né? Já teve participação lá também nos seus estudos, né? USP. Então é um cara bem intelectual, né? Pelo menos na área dele. Agora ele está entrando numa área que ele não tem conhecimento, né? Que é a área de ciência, né? Ciência puramente dita, científica, né? Porque se ele fosse pelo menos um blogueiro, um divulgador científico, né? Ele já tinha um certo conhecimento. Se ele fosse um escritor, né? Como Salvador Nogueira, né? Salvador Nogueira, que é bastante conhecido na área, não é um cientista, né? Mas é um jornalista da área da ciência conhecido, né? Um cara que tem livros, tem conhecimento, tem que rir para falar de ciência, mas ele não tem, né? Eu, no meu caso, eu não sou cientista, mas eu sou divulgador científico já há 12 anos, né? Eu já lido com a questão de ciência já desde a infância, né? Desde quando estudava. Então leio também bastante, né? Então tenho um certo conhecimento básico para falar. Ele argumenta bastante nos seus textos, né? Questões do direito tributário, né? Que é uma área que ele domina, e questões de espiritualismo, né? Eu não tenho nada contra, porque é uma questão pessoal dele, né? Seguir espiritualismo. Agora, confundir espiritualismo com ciência aí é analfabetismo puro, né? Não tem como, né? Aqui ele fala da teoria da não localidade, né? Teoria de Gaia, que é aquela teoria também, digamos, falcatrua, né? Criada por cientistas carta branca, né? Ele critica que a medicina, né, que não tem conhecimento espiritual. Ele fala que o espírito da gente, ele desencarna e encarna, né? Que sofrimento como dores de cabeça, por exemplo, quando a gente aqui, ó, dores de cabeça, tá vendo? Ele fala que quando
a gente sente dor de cabeça, né? É porque quando a gente tá de pessoas que tá com o espírito carregado, né? É por isso que muitos sentem energias dos outros com dor de cabeça quando estão perto de pessoas carregadas. É por isso também que vegetais como plantas que murcham, né, agem mal em ambientes de energia carregada, né? Ou seja, o cara é mesmo um analfabeto científico, né? Não entende nada de ciência, entende de direito tributário, né? E fala besteirol na área científica que ele não conhece, né? Ele poderia falar de espiritualismo de forma normal, né? Sem fazer menções à ciência, mas a partir do momento que ele fez menções à ciência, a gente que é divulgador científico tem a obrigação de zelar pela ciência, né? Então por isso que eu estou refutando aqui esse artigo dele, né? No site QGN do Nassif, que é o esquerdopata, né? Eu já refutei também outro artigo, né? Eu vou deixar o link na descrição, né? Aqui do vídeo para você ver outro artigo que eu refutei, né? Sobre um blog, né? Que publicou que a questão do Zika vírus era uma criação, né? Que as pessoas tinham criado um mosquito, a indústria farmacêutica para picar as pessoas, pegar a doença e a indústria farmacêutica ganhar dinheiro, né? Aí eu refutei, né? O artigo desse cara. Eu vou deixar na descrição para você ver, né? Aqui a matéria que eu refutei. Ele dizia que o vírus era vendido, né? Colocou links lá no blog dele dizendo que era. Eu explico aqui dizendo o porquê que o vírus aqui ele é vendido, né? E esse aqui é esse assunto que eu estou falando sobre a matéria do Marcos de Lagoa, né? O segundo artigo que eu refuto, né? Então eu vou deixar o link para você depois verificar, né? E ele não para por aí, né? Ele vai falando de ciência, né? De espiritualismo, dizendo que tem ênfase científica, mas na verdade não tem. O que ele quis dizer aqui é que a física quântica, né, ela comprova, né, a existência de espíritos. Na verdade, a física quântica ela nunca provou a existência de espíritos. Na verdade, ela não estuda espíritos, né? A física quântica estuda partícula, né, o cerne do átomo, né? Aqui é o link que ele fala que as cartas de Chico Xavier abordada em pesquisa científica, né? Então você pode ver aqui, ó, Federação Espírita Brasileira, né? Então é coisa de espiritualismo, não é uma science ou uma nature da vida, né? O Vilas Boas, ele comete tanto erro científico, né? Como eu vou mostrar alguns aqui para vocês. O LHC, né, o Large Hadron Collider, né, o maior acelerador de partículas do mundo, ele foi feito para simular as condições iniciais do universo, né? Ou seja, ele choca partículas próximas à velocidade da luz para descobrir partículas que existiam até no início da criação do universo, né? E o choque dessas partículas, ela acontece no átomo, né? No vácuo. Ou seja, aonde essas partículas giram, né, nesse acelerador de partículas, que ele é a maior máquina já construída pelo homem, né? Até mesmo maior do que a ISS, né, que é a Estação Espacial. Ele tem 27 km de circunferência, né?
fica na divisa da França com a Suíça. Então eles chocam raios, né, de partículas, né, de prótons a velocidades próximas à da luz, para pesquisar partículas. E nesse acelerador de partículas eles estão descobrindo novas partículas, né, como foi o bóson de Higgs, né, o famoso bóson de Higgs, que foi detectado em 2012 e deu o prêmio Nobel, né, em 2013 para Peter Higgs e François. Peter Higgs, né, ele foi o pai, né, do campo de Higgs, né, que foi a teoria que os cientistas persistiram, né. O campo de Higgs foi criado na década de 60, né, por Peter Higgs, né, e foi essa teoria que levou a criar esse acelerador de partículas, né, para pesquisar o bóson de Higgs, que era uma partícula hipotética, né, ou seja, ela não era comprovada ainda, era hipotética, né, e praticamente com 60 anos depois, né, 40 anos depois, 40, 50 anos depois, essa partícula foi comprovada, né? Então aqui um dos autores, né, da teoria, o Peter Higgs, ele ganhou o prêmio Nobel de Física, né, de 2013 junto com o François, né? Esse acelerador de partícula, ele, assim como os outros, né, ele estuda as partículas, né, no vácuo, né? Por quê? Porque essas partículas elas não podem percorrer um espaço com matéria, por exemplo, como o ar. Por quê? Porque essas partículas iriam aquecer, né, a matéria no interior delas, no caso o ar, né, iriam aquecer a ponto de pegar fogo, né, de explodir. Então por isso que elas giram no vácuo, né. Ali tem um processo especial, né, que eles retiram todo o ar e fica somente o vácuo, né. E essas partículas elas giram somente no vácuo, né. Elas são guiadas, né, por campos magnético, né, para elas não se dissiparem, né, no trajeto, né, no próprio metal da estrutura, né, ou seja, elas viajam no vácuo e elas são guiadas, vamos dizer, por superímãs, né, que evita que ela toque no metal e se dissipa, né, porque como são partículas, é como você friccionar uma coisa, né, ela vai ficar eletricamente carregada. E ficando eletricamente carregada, né, a matéria, o objeto, ela perde ou ganha elétrons, né. No caso da partícula, aí ela iria se dissipar, né. Então para ela chegar ao trajeto final, ela é guiada por eletroímãs, né, que evita que ela toque a parede, né, do acelerador, né. Ela viaja somente no vácuo, né. O feixe, na verdade, é um feixe de milhares de partículas, né, que ele viaja somente no vácuo sem tocar as paredes. Então esse detector de partículas, ele é capaz de detectar, né, a mais sensível da partícula, ou a mais sensível energia, né, no vácuo, né. Então essa detecção do bóson de Higgs, né, em 2012, né, comprovando a teoria de campo de Higgs, né, de Peter Higgs, ela derrubou a crença de que existem espíritos, né. Essa comprovação do bóson de Higgs também derrubou essa crença de que existem espíritos. Por quê? Porque se realmente existisse esse espírito, né, eles seriam detectados nesse experimento, né, que detectou o bóson de Higgs. Aí você pergunta por que ela detectaria? Porque ela é capaz de detectar partículas, por exemplo, que decaem em frações de segundo. Por exemplo, uma partícula, o feixe de partícula de próton, que ela é chocada nesse material, nesse acelerador de partícula, e que ela decai em uma outra partícula, os cientistas, né, e a sua máquina, os seus computadores, eles têm menos de um segundo para detectar essa partícula, porque se não detectar, ela dissipa e você perde. Então essa máquina ela é tão sofisticada que qualquer meio fonte de energia, né, ou partícula ou subpartícula nessa máquina ela seria detectada, né. Ou seja, em linguagem comum
para o leigo entender, ela é capaz de detectar o nada, né? Por quê? Porque a gente olha, por exemplo, num templo, tem a presença do ar, né? Mas a gente ali não enxerga o nada, sabe que existe uma massa. Agora imagine você dissipar esse ar todo de um espaço que não vai ficar nenhum, ela vai ficar só o vácuo. E nesse vácuo ainda vai ser detectada a partícula, né? Então é como se ele detectasse, né, qualquer flutuação quântica nesse vácuo, né? Essa máquina ela é capaz de detectar, né? Então essa descoberta do bóson de Higgs, né, ela derrubou também a crença de que existe espíritos, né? Se realmente existiria, ele seria detectado, né? Até o formato do rosto dele, a forma dele ser, seria representado nos computadores do LHC. Então, mais uma vez aqui, só para refutar esse artigo aqui do Marcos Vilas Boas, né? Por isso que estou dando essa explicação. O vídeo é um pouco longo, né? Mas coisa que envolve conteúdo e assim não tem como explicar em 5 minutos, né? Eu não estou criticando a pessoa dele em si, estou criticando a matéria que ele publica, né? Ele pode continuar publicando suas matérias sobre direito tributário, né? Que é a área que o cara é doutor. Eu não tenho conhecimento nessa área, mas na área de espiritismo, né? Ele prestar mais atenção no que ele fala, né? Que quando começou a confundir ciência e dizer que a física quântica está comprovando a existência de espíritos, né? Aí o cara ou é burro muito, né? Ou então o cara tá perdendo o juízo, né? Então, mais uma vez aqui, esse é o segundo artigo que eu refuto, né? Reforçando que espíritos não existem, que a física quântica não prova espírito, né? As pessoas estão fazendo mau uso da física quântica, né? Principalmente no Brasil, onde a população brasileira é praticamente analfabeta científica, né? Mas cabe a gente, os divulgadores científicos, né? Fazer um alerta à sociedade e dizer que não, ciência é ciência, existe um método científico para provar, e espiritismo é abstracionismo, né? É uma comprovação por meio do achismo, da arte da falácia, né? Fala, mas não se prova. Então, quando falar de espiritismo, né, pode falar Allan Kardec, né? Fale do que você acha que vai revoltar para a reencarnação, né? Mas não fica por aí mentindo, dizendo que a física quântica está comprovando espírito, né? Não faz isso não, porque se você começar a falar isso demais, né, pode ser que Max Planck, né, vai, já que você fala que o espírito volta, né, a alma volta, então Max Planck ele pode voltar e aparecer no seu quarto, né, e puxar a sua perna, né, já que você está dizendo que a física quântica afirma a existência de espírito, né, então Max Planck ele pode voltar em forma de espírito e puxar a sua perna, viu, Marcos? Então cuidado aí. Ele pode aparecer de noite e puxar a sua perna para comprovar o seu estudo, né? No mais é só, né? Eu peço a você que visite aqui o meu blog, né? Que é o Endereço da Ciência, um blog de divulgação científica, né? Feito de forma independente, sem enganar as pessoas. Eu tenho o canal aqui, ó, de divulgação científica também, né? Que é um canal premiado, né? Pelo prêmio Top Blog, ele foi top 1 na edição de 2015, né?